A paz de Jesus! Nós estamos a caminho de Pentecostes, numa data tão especial como hoje. Lembrando a vocês que nesses 50 dias de caminhada, fazendo um programa por dia, um episódio por dia, lendo as leituras das 3 leituras da missa, no domingo 4 leituras, nesse tempo todo, nós estamos enriquecendo a nossa alma das coisas de Deus e fazendo uma viagem maravilhosa pelos Atos dos Apóstolos. Quando faltar 9 dias para o Pentecostes, nós vamos fazer essa novena aqui, a novena do Divino Espírito Santo de Santo Afonso de Ligório. Me parece que é a primeira novena da história e é a única novena oficial da igreja, porque baseada na Bíblia. 9 dias antes do Pentecostes, Jesus sobe aos céus e aí promete a eles: fiquem aqui em oração até que sejais revestidos do poder do alto, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Eles ficaram 9 dias em oração até chegar o dia de Pentecostes. Bom, irmãos, ontem nós vimos a pregação de Paulo em Atenas, onde ele usou todo o conhecimento da sabedoria humana, vamos dizer assim. Ele foi eloquente, ele usou todo o conhecimento da cultura deles para elogiá-los pela sua religiosidade, usou as imagens que haviam na cidade. Mas, apesar de toda essa sabedoria, toda essa eloquência de Paulo, ele fracassou na missão de evangelizar. E a Bíblia de Jerusalém nos lembrou que ele abandonou daí essa tática de usar a sabedoria humana para a pregação e passou a pregar com mais simplicidade, usando aquilo que para os gregos é uma loucura, que é o sinal da cruz, que para o mundo é uma derrota e que para nós é uma vitória. E lá em Coríntios ele fala disso. Eu vou ler para vocês aqui o que Paulo falou dessa experiência e dessa mudança em que ele abre mão da sabedoria humana para falar das coisas simples de Deus. Olha só, em 1 Coríntios 2, versículo 1, ele diz assim: quando fui até vós, irmãos, não me apresentei com grande eloquência e sabedoria para anunciar-vos o mistério de Deus. Pois entre vós não decidi saber outra coisa a não ser Jesus Messias e este crucificado. Loucura para os pagãos. Fraco e tremendo de medo, apresentei-me a vós. Isso me lembra meu início como pregador. Eu tremia só de ler, fazer leitura na missa. Olha como que ele fala aqui: fraco e tremendo de medo apresentei-me a vós. Minha mensagem e minha proclamação não se apoiavam em palavras sábias e persuasivas, mas na demonstração do poder do Espírito, de modo que a vossa fé não se fundasse em sabedoria humana, mas no poder divino. Aos maduros propusemos uma sabedoria, não a sabedoria desse mundo ou dos chefes desse mundo que vão decaindo. Propusemos a sabedoria de Deus, mistério oculto por decisão divina desde o passado, para a vossa glória. Nenhum príncipe deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem a mente humana concebeu, isso Deus preparou para os que o amam. Amém? Então essa foi a experiência de Paulo. Abriu mão da sabedoria humana, da sabedoria dos homens, da eloquência, para falar das coisas de Deus que pelo mundo são consideradas loucuras, são consideradas derrotas, para nós são vitória. Amém? Bom, vamos à primeira leitura de hoje então. Primeira leitura, Atos 18, de 1 a 8. Paulo entra em Corinto, essa comunidade para onde ele dirigiu 2 cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Primeira leitura, Atos 18, de 1 a 8. Em Corinto. Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila, que há pouco tinham chegado da Itália. Lembra que a Itália era a capital do mundo romano. É lá que estava Roma. Eles tinham chegado da Itália porque Cláudio, o imperador, havia expulsado de Roma todos os judeus. Paulo foi ter com eles e, como fossem da mesma profissão, alojou-se em sua casa para trabalhar. Eram fabricantes de tendas. E aqui mostra a profissão de Paulo. Ele fabricava tendas. E esse Áquila e Priscila, que foram expulsos de Roma ou da Itália por serem cristãos, porque para
para os romanos, os judeus e cristãos era uma coisa só. Expulsaram então Áquila e Priscila, que provavelmente eram cristãos, judeu-cristãos. E aí Paulo, sabendo que eles eram fabricantes de tendas, também hospedou-se com eles, foi morar com ele, com esse casal de amigos. E Paulo cita Áquila e Priscila em suas cartas, dizendo que eles o ajudaram em muitas ocasiões. Surge aqui uma nova amizade, né? Continuando aí, no versículo 4. Todos os sábados discutia na sinagoga, tentando convencer judeus e pagãos. Olha só, a sinagoga era frequentada também por pagãos simpáticos a essa fé. E Paulo, todo sábado, ia lá pregar para eles, falar de Jesus. Bom, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, e Silas e Timóteo chegaram lá também, Paulo dedicou-se a pregar. Olha só, isso dá a entender que Silas e Timóteo talvez tivessem assumido esse ofício de construir as tendas para que Paulo se dedicasse só à pregação. Então essa pregação de Paulo já não era mais só aos sábados, ele passou a dedicar só às pregações. Então ele percorria as casas, percorria as famílias, enquanto Timóteo e Silas cuidavam da fabricação de tendas. E aí podemos depreender outra situação. Talvez eles tenham trazido ajuda da Macedônia, ajuda financeira, para que Paulo pudesse se dedicar só à pregação. Então Paulo dedicou-se a pregar, afirmando diante dos judeus que Jesus é o Messias. E essa pregação de Paulo era baseada nas profecias bíblicas para demonstrar que Jesus era o Messias. Mas, como se opusessem e o injuriassem, sacudiu o pó da roupa e disse: olha só, quando você discute com uma pessoa e ao invés de ela discutir as ideias, começa a te ofender, aí corta-se todo o canal de comunicação. Aquelas pessoas começaram a ofender Paulo, olha só. Eles se opuseram e começaram a injuriá-lo, a ofendê-lo. Aí Paulo desistiu, ele falou: olha, sacudiu o pó da roupa e disse: vós sois responsáveis por vosso sangue. O sangue, você sabe que representa a vida. Vocês são responsáveis agora pela vossa vida, eu não tenho mais nada a ver com isso. É como se ele estivesse dizendo isso. Daqui para frente me dirigirei aos pagãos. Mais uma vez Paulo desiste dos judeus para se dedicar aos gentios, aos pagãos, o seu grande ministério. Saindo daí, foi à casa de um homem religioso chamado Tício Justo, que morava junto à sinagoga, morava ali ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, com toda a sua família, creu no Senhor, e também muitos coríntios que haviam escutado creram e se batizaram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo ficou aproximadamente 1 ano e meio em Corinto. Então constitui ali uma comunidade cristã muito forte, muito bem estruturada. Que maravilha! Então o evangelho continuou crescendo. Corinto era uma cidade portuária e ali recebia pessoas de várias culturas, né? De várias nacionalidades. Isso ajuda a espalhar o evangelho pelo mundo. E é isso que canta o Salmo de hoje, que o Senhor fez conhecer o seu poder salvador entre as nações. Salmo 97. O refrão diz assim: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele faz prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação às nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo, olha só, todas as nações, os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Este é o Salmo de hoje. Aleluia. Vamos ao Evangelho dessa quinta-feira. João 16, de 16 a 20. A alegria após o sofrimento. Presta atenção. Alegria após o sofrimento. Muitas vezes nós nos vemos numa situação de depressão, porque quando nós estamos em depressão, e já passei por essa situação, a impressão que temos é que essa situação não vai passar, que essa tristeza não vai passar. Isso nos deixa muito mais tristes ainda. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, baseado nesta palavra, que seja qual for a situação de tristeza que você esteja vivendo agora, vai passar. Alegria após o sofrimento. Após a tempestade vem um céu azul. Acima das nuvens de chuva ainda brilha o sol.
Então, seja qual for a situação de tristeza, de dureza, vai passar. Amém? Alegria após o sofrimento. João 16, de 16 a 20. Daqui a pouco não me vereis. Pouco depois me vereis. Os discípulos comentavam entre si: que é isso que nos diz? Daqui a pouco não me vereis, pouco depois me vereis e vou ao Pai? Diziam: a que pouco se refere? Não entendemos o que diz. Jesus compreendeu o que queriam lhe perguntar e lhes disse: discutis entre vós sobre o que eu vos disse. Daqui a pouco não me vereis, pouco depois me vereis. Eu vos asseguro que chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se divertir. Estareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A vossa tristeza se transformará em alegria. A vossa tristeza se transformará em alegria. Repita isso. Repita isso assim: a minha tristeza se transformará em alegria. A minha tristeza se transformará em alegria. Eu creio, eu creio. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria, diz o Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu passei um versículo a mais. Então isso é providência de Deus. Essa é a comparação com a tristeza do momento do parto, de dor, e a alegria do nascimento de um filho. Assim é a tristeza. Hoje estamos sofrendo as dores de parto, amanhã a alegria de uma nova vida. A vossa tristeza se transformará em alegria. Assuma isso para a sua vida. Eu quero pedir a Deus que toda a tristeza daqueles que estão enlutados por perdas de parentes, por doenças, por pessoas pelas quais nós rezamos agora pela cura, que vossa tristeza, meus irmãos, se transforme em alegria. Amém? Que você tenha uma santa missa hoje, que as palavras que nós meditamos hoje confortem o seu coração, te curem, te salvem e te libertem. Nós estivemos reunidos aqui, nesse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.